Você já se perguntou por que é tão importante estudar o Antigo Testamento? Alguns acham que o Antigo Testamento é um conjunto de histórias antigas e meio ultrapassadas que não tem relevância nenhuma pra gente. Mas, gente, de verdade, o Antigo Testamento, ele é importantíssimo. Nesse vídeo de hoje eu quero ajudar a gente a entender como que o Antigo Testamento é a base pra gente entender Jesus, compreender os planos de Deus e entender também a nossa própria vida espiritual hoje. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem aí, pessoal. Meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou também professor lá na plataforma de cursos da Udemy. Então, se você está chegando aqui agora, quer saber um pouco mais do meu ministério online, dá uma olhada aqui no link da descrição, confere os cursos que eu tenho por lá. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser muito edificado. E eu gostaria de convidar você a já deixar esse seu like, deixar esse seu joinha abençoado, que faz milagre aqui no nosso canal. E também, pessoal, de verdade, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, viu? Porque quando você ativa o sininho, o YouTube te fala toda vez que tem vídeo novo aqui no canal. E aqui no canal tem vídeo novo toda semana, então eu sei que você vai gostar. Ativa o sininho, se inscreva, comente aqui também se você gosta de estudar o Antigo Testamento, acha que é um negócio ultrapassado ou não, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você quer me conhecer um pouco melhor, vai lá no meu Instagram, Caio César FC. Vai ser um prazer para mim ter você também lá no Insta, tá bom, pessoal? Sem mais delongas, bora falar do nosso vídeo de hoje. Nossa, gente, quando eu falo sobre o Antigo Testamento, eu sempre vejo as pessoas indo para dois caminhos bem diferentes. Um deles são pessoas que realmente não gostam do Antigo Testamento, acham que é um bando de história ultrapassada, que Deus ali é retratado de maneira meio esquisita, acham que são histórias assim que realmente não acrescentam na fé hoje, e aí passa um pano, começa a ler ali do Evangelho de Mateus em diante, começa de Jesus em diante. Outras pessoas vão pelo caminho oposto, vão ali estudando o Antigo Testamento e começam a venerar o Antigo Testamento, estudar só o Antigo Testamento e não fazem essa conexão do Antigo Testamento com o Novo. E é aqui que entra o grande perigo, porque se a gente valoriza demais o Antigo Testamento ou o Novo, enfim, a gente perde esse entendimento do que é a narrativa cristã. O que eu estou querendo dizer é que a Bíblia precisa ser lida como uma grande história, uma grande narrativa do Antigo ao Novo Testamento. Eu percebo muitas pessoas não valorizando o Antigo Testamento. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo para vocês, falando do porquê que é importante estudar o Antigo Testamento. E não só o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento em diálogo com o Novo e também debaixo ali da revelação de Jesus Cristo, claro, né? Porque é por meio de Jesus que a gente conhece Deus na sua completude, na sua essência, e a gente vai desvendando cada vez mais o Evangelho, a boa nova, né? Então eu espero de verdade que você goste desse vídeo, que você esteja preparado para entender os motivos pelo qual estudar o Antigo Testamento. Bora lá então para o nosso Word. E eu elenquei aqui, pessoal, 5 motivos que para mim são essenciais para a gente estudar o Antigo Testamento. O primeiro deles nada mais é do que o Antigo Testamento ele é a base para o Novo Testamento. Ou seja, a gente entende melhor as passagens, os exemplos de Jesus e tantas outras questões, a vinda dele, o porquê que ele se matou, porquê que ele é chamado de Cordeiro, qual que é toda essa teologia do reino de Deus, a vinda do reino que está aqui, mas não ainda, e como que isso vai se completar lá no Apocalipse, por exemplo. A gente entende o Novo Testamento quando a gente vai entendendo o povo de Israel, a revelação de Deus para o povo de Israel, como que Israel foi se relacionando com Deus, tanto os seus acertos quanto os seus erros, os pais da fé, né? Muitas das escrituras ali, escritas de Paulo, escritos de João, falam, né, desse contexto que vinha lá do Antigo Testamento, ensinamentos que vinham desde Abraão, de Moisés, né, histórias bíblicas do Antigo Testamento. Então a gente precisa entender o Antigo Testamento porque ele é uma base para o Novo. E aqui eu quero dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês são nerds, se vocês gostam do universo Marvel, mas você gostando ou não gostando, você vai entender o que eu quero trazer com esse exemplo, porque foi um dos filmes mais vistos da história do cinema. Eu imagino que você já tenha visto esse filme ou saiba mais ou menos dessa cena aqui. Essa cena aqui, ela já nasceu épica, já é uma das cenas mais marcantes e emblemáticas da história do cinema. É a cena em que o Capitão América, ele segura o Mjolnir. Mjolnir, caso vocês não saibam, é o martelo do Thor. Um martelo que não podia ser erguido por ninguém, apenas por aqueles que fossem dignos. Mas para pra pensar, essa cena do Capitão América segurando o Mjolnir, ela só tem esse efeito emocional, esse efeito emblemático, porque a gente entende toda a trajetória do Mjolnir, do Thor e de todos os outros
outros heróis, né, de quem é digno, de quem não é. Então, quando você vai acompanhando os filmes, todos os filmes anteriores, você vai percebendo que, caraca, isso que o Capitão América fez não é uma coisa comum. Esse martelo não é um martelo comum. Isso a gente vê desde o primeiro filme do Thor. O Thor, quando ele se torna ali indigno, né, ele não consegue levantar o martelo. Tem um Vingadores, a Era de Ultron, onde todos os heróis tentam levantar o Mjolnir. O Capitão América, ele mexe ali no Mjolnir, mas não levanta, né? Mas a gente vê que ninguém ali era digno de levantar o Mjolnir. E aí a gente chega na cena de Vingadores Ultimato e isso cria um grande impacto, porque você acompanhou essa narrativa, você entendeu a importância daquilo tudo e você, quando vê o Capitão América erguendo o Mjolnir, você vai à loucura. Os cinemas foram à loucura nessa cena, né? Com certeza uma das cenas mais emblemáticas dos Vingadores e, claro, da história do cinema, devido a toda a construção narrativa que eles fizeram em cima do Mjolnir, do martelo do Thor, do Capitão América, dos heróis. E eu tô trazendo esse exemplo para você entender que a Bíblia, ela é essa narrativa. Quando você entende o Antigo Testamento, entende tudo que Deus foi passando com o seu povo, e Jesus, ele chega na terra, e Jesus, ele não só vem, mas ele morre por mim e por você, morre na cruz. Cara, isso expande a sua mente. Você fala, não é qualquer pessoa que está morrendo ali na cruz, é o Deus vivo, e ele não está morrendo por morrer, né? Ele está morrendo para levar do mundo o pecado e me dar uma oportunidade, uma chance de salvação. E isso gera muito mais impacto quando você entende essa história desde o Antigo Testamento até Jesus Cristo e como que isso impacta os apóstolos depois disso e toda a igreja, né? O início da igreja cristã. Então o Antigo Testamento é importantíssimo, a gente se conecta mais com Deus, com o coração de Deus, com a narrativa bíblica e faz com que o Novo Testamento ganhe, novos olhares pra gente. Além disso, né, a gente pode estudar o Antigo Testamento entendendo ali o porquê que tal pessoa fala tal coisa, quais são os deuses e povos que existiam ali ao redor, e isso vai dando contexto. Quando você vai caminhando ali para Jesus Cristo, você vai entendendo, nossa, o pessoal esperava que Jesus fosse vir como um grande cavaleiro, alguém que fosse tirar, né, o jugo ali de Roma do povo de Israel. Mas por que eles pensavam isso? Ah, Daniel falava coisas assim. Ah, Davi teve um reino dele assim. Por que quando Jesus chega, tem tantas sinagogas, tem tantos grupos religiosos ali? Com quem que Jesus está dialogando? Por que Jesus fala de tal maneira com os fariseus, de tal maneira ali com os essênios? Como é que é isso tudo? E se você tem dúvidas sobre os grupos religiosos e como que era esse contexto de vida ali na época de Jesus, também já fiz vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui no card, caso você queira dar uma olhada para entender mais esse contexto. Mas aí você vai entendendo os costumes, vai entendendo o contexto. É muito legal você estudar o Antigo Testamento nessa ótica e isso te ajuda a iluminar também o Novo Testamento. Além disso, a gente tem outros exemplos aqui, que é a lição prática para a vida. Lembre-se que no Antigo Testamento as pessoas ainda não tinham a revelação completa de quem Deus é. Deus, ele vai se revelando ao longo da história. A cada momento, a cada interação com os seres humanos, ele vai se revelando, né, tanto para Abraão, para Isaac, para Jacó, depois ali, né, para o povo de Israel, para os profetas, e Deus, ele vai revelando quem ele é e culmina ali, claro, em Jesus Cristo, como a gente falou. Mas cada história dessa, a gente vai aprendendo coisas da vida. Você vê inúmeros pecados na família de Abraão, Isaac e Jacó. Você vê erros de Davi, você vê erros ali também, né, de diferentes outros homens e mulheres, e ao mesmo tempo você vê grandes exemplos de fé. Porque eles não tinham o que a gente tem hoje, eles não tinham o Espírito Santo habitando em nós, eles não tinham a revelação de Cristo, eles não tinham a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eles não tinham a igreja, né, o corpo de Cristo funcionando como a gente entende hoje. A gente pode ver Ruth, a gente pode ver Daniel, a gente pode ver vários outros exemplos de pessoas no Antigo Testamento que tinham uma grande fé em Deus, né, acreditavam em Deus, né, confiavam nele, e isso é um grande exemplo para a gente hoje. Além disso, a gente pode pensar num outro motivo, porque o Antigo Testamento, ele comprova a inspiração sobrenatural da Bíblia. Como assim, cara? O que você quer dizer com isso? Gente, para pensar. No Antigo Testamento, nós temos inúmeras histórias que são profecias. Profecias
tanto de questões históricas que aconteceriam, a queda da Babilônia, vitórias ou derrotas em diferentes guerras, acontecimentos específicos com determinados personagens históricos. A gente vê também a própria vinda do Messias, que também é profetizado. Não só a vinda do Messias, mas a sua morte, a forma que ele ia morrer também, a maneira que ele ia viver aqui na Terra. A gente vê várias profecias que aconteciam ali no Antigo Testamento que vão se comprovando ao longo da história. E isso não é uma coisa que apenas a Bíblia diz. A gente vê isso por questões historiográficas, geográficas, antropológicas, né, de questões também de arqueologia. Tudo isso vai comprovando, cada vez mais a ciência vai comprovando que o Antigo Testamento fala é real, aconteceu, né? Isso é visto por várias ciências, por várias pessoas diferentes, cristãos e não cristãos, cientistas, né, das mais diversas áreas, e isso vai comprovando a inspiração de que de fato a Bíblia não foi escrita por homens, mas foi escrita assim por um Deus eterno, um Deus poderoso, maravilhoso, que fez todas as coisas e inspirou as pessoas para desenvolver esse conjunto de livros que hoje a gente chama de Bíblia Sagrada, essa grande biblioteca, né? Então, é muito bacana quando a gente vê o Antigo Testamento e vai ver nessas profecias se cumprindo. Mas, para a gente finalizar aqui esse vídeo, ele não ficar tão longo, vamos lá para o quinto e último motivo pelo qual eu acho maravilhoso estudar o Antigo Testamento. Que o Antigo Testamento, ele aponta para a eternidade. Lembra que eu falei para vocês que o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo e o Novo Testamento também? Você pode perceber inúmeras semelhanças entre Gênesis e Apocalipse, por exemplo. Um dos exemplos é que Gênesis começa com um casamento, né? O casamento, a família, Adão e Eva e tudo mais. E lá no Apocalipse você vê também um casamento, o casamento de Deus, de Jesus Cristo, na verdade, né? Com a igreja, com a sua noiva. Tem muitas correlações entre ambos os livros e todos eles vão apontando para a eternidade, para essa glória eterna que há em Jesus Cristo, na vinda do reino de Deus e em tantas outras coisas que ele promete para a gente quando ele retornar. Então, o Antigo Testamento, ele não está deslocado do Novo Testamento. O que Gênesis fala não está deslocado do que Apocalipse fala. O Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. E eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer estranho, e eu posso fazer também um vídeo somente sobre esse assunto, porque falar do Deus do Antigo e do Novo Testamento é um vídeo por si só. Então não vai ter tempo da gente falar isso aqui hoje. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários também, que eu posso falar para vocês por que Deus não mudou, desde o Antigo Testamento até o Novo. Quanto mais você vai estudando quem Deus é, a revelação dele, como ele age na história, quanto mais a gente vai entendendo essa grande narrativa, isso enche a gente de fé e enche a gente também de convicções espirituais que nos auxiliam e nos guiam nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, pessoal, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo aqui e tenha entendido por que é tão importante estudar o Antigo Testamento. Eu vejo muitas pessoas que não gostam de estudar o Antigo Testamento porque lá tem muitas guerras, ou muitos nomes estranhos, ou muitos números, ou muitas coisas assim que às vezes a pessoa considera nada a ver. Mas eu vou te dizer, quanto mais você estuda profundamente, mais você vai percebendo, caraca, como Deus é incrível, como Deus é maravilhoso. Você vê Deus instituindo leis e falando coisas para o povo de Israel que para todas as sociedades ao redor eram coisas muito estranhas, mas que hoje todo mundo considera algo maravilhoso. Por exemplo, o cuidado que o povo de Israel tinha com as mulheres, o cuidado que o povo de Israel tinha com os estrangeiros, os pobres, com as viúvas também, cidades inteiras construídas para auxiliar pessoas, para ajudar pessoas. Você vê Deus falando também coisas com relação à higiene, de lavar a mão, de a época de circuncisão de uma criança, de como você deve se comportar numa mesa, né? Tudo isso são questões que não eram comuns naquela época e que Deus já revela ao seu povo ali para Israel, né, no Oriente Médio. Tudo isso, pessoal, você vai estudando, você vai vendo, você vê, caraca, essas leis têm um propósito. Essas pessoas, esses nomes, essas famílias, esses números, todos eles têm um propósito. E você vê vários profetas e depois, mais na frente, vários apóstolos, né, e a igreja fazendo referência a essas coisas para valorizar e, né, também trazer mais poder para a mensagem do Evangelho pregada por Cristo e a boa nova do seu reino. Então, galera, de verdade, eu espero que você tenha se inspirado com isso, com o que eu tô falando. Vá lá no Antigo Testamento, estude bastante, peça ajuda para suas pessoas. Se você quer começar por algum lugar, comece por Gênesis, eu adoro Gênesis. Se você não entende Gênesis, vá para Provérbios ou Salmos, né? Porque são livros um pouco mais interessantes, assim, mais fáceis da gente ler. Mas não deixe de estudar, de entender quem são os juízes, quem são os
os profetas, o que é o Pentateuco, quem foi Moisés. Vá lá profundamente, tenho certeza que você vai se deslumbrar com tantas coisas que você vai aprender de Deus e quão mais você vai se apaixonar pela sua palavra e pelo próprio Cristo. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, esse seu joinha abençoado que faz milagre aqui no canal. Também, por favor, pessoal, não esqueça de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!